Olá, turma! Aula de PPT, professora Karine. Nossa mensagem está em João 14:6. Se diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bom, nosso gênero textual de hoje é poema. Na verdade, nós vamos estar relembrando o poema, porque nós já vimos isso em vários textos no livro, mas vamos ver passo a passo aqui, ponto a ponto, as características do gênero textual poema. Poema é um gênero literário que se organiza em versos, que são os versos. São linhas que exploram intencionalmente a sonoridade. O que significa explorar intencionalmente a sonoridade? Na grande maioria das vezes, os versos possuem rimas, combinações de sons do final de um verso para o final de outro verso. E essa sonoridade, quando pronunciada, ela deve ser pronunciada com ritmo, com melodia. Então, é muito importante a gente treinar bem a leitura, fazer uma leitura quando nós formos fazer esse poema oralmente, que ele tenha sido treinado visualmente. Vocês prestem atenção muito na pronúncia das palavras, para que ele seja agradável ao ouvir, certo? Esses versos podem ser agrupados em conjuntos chamados de estrofes. A gente diz podem porque existem poemas que eles são escritos os versos corridos, sem intervalos. Nos poemas podem haver rimas ou não. Como eu estava falando a respeito da sonoridade, alguns poemas, eles são escritos, alguns, podem ser escritos, de forma corrida, verso após verso, mas sem esse som característico. Mas existem essas duas opções, ou as palavras sem essa combinação sonora, ou com a combinação sonora. A linguagem dos poemas tendem a ser elaborados, repletas de imagem e têm como objetivo mostrar o mundo de um ponto de vista carregado de emoção. O poema ele se difere um pouco de textos normais nosso, eu digo assim normais, de um texto como uma crônica ou como uma fábula. Vocês lembram que a fábula, nós tínhamos lá animais personificados, animais com atitudes de pessoas, é uma característica. As crônicas contam coisas do dia a dia, coisas corriqueiras, é outra característica. O poema, nós poderíamos comparar quase como uma pintura feita através de palavras, O poema, ele desenha, ele descreve, ele fala com palavras tão bem escolhidas que ele quase se transforma em uma pintura quando você ouve um poema. Então, ele faz isso para quê? Como diz aqui, trazendo um ponto de vista, mostrando um mundo de um ponto de vista carregado de emoção. Uma característica muito forte dos poemas é a emoção, Então, repleto de imagens. Quando se fala repleto de imagens, nós não estamos falando de um desenho, nós estamos falando de um texto trabalhado de uma tal maneira elaborada que você consegue imaginar ao ouvi-lo, Ele conduz o seu pensamento com a riqueza, com a elaboração das palavras, certo? Diz assim que é uma forma de expressar uma interpretação muito pessoal do mundo e com isso tocar o leitor. O autor do poema, ele coloca as emoções, ele coloca a interpretação pessoal dele, mas ele faz isso de uma maneira com a intenção de tocar o leitor que estiver ouvindo ou lendo o que foi escrito. Então, os poemas são feitos para serem apreciados e devem ser declamados com ritmo e atenção. Lembra que eu falei das rimas? Então,
Quando você fala um poema, nós falamos que é declamar um poema. Declamar um poema. Você não vai falar ele como você fala qualquer outro texto, né? Você vai levar em conta a pontuação, sim, né? Sem dúvida nenhuma, mas você vai levar muito em conta a sonoridade das palavras. Você vai prestar atenção no ritmo, na cadência que aquele texto tem. E quanto mais você trabalhar a questão da pontuação e desse ritmo, mais bonito ele vai ficar de se ouvir. A inspiração ou motivação ou tema, né, como tá ali barra, podem ser os mais variados. Qual que é o tema de um poema? Qualquer um. Tudo que está à nossa volta pode ser uma inspiração, motivação ou tema dos poemas, né? Uma flor que você observe, um pôr do sol, uma borboleta nascendo, um sentimento que você está tendo naquele momento, uma saudade, um lugar onde você está, uma coisa que você faz, que ela lhe traz, que ela lhe reflete, que ela lhe inspira algum tipo de emoção, tudo isso pode ser o tema de um poema. Aí aqui tem uma reflexão, né? Você é observador ou observadora? Ao nosso redor existem muitos temas que podem ser desenhados pelos poemas. A expressão desenhado é o que nós chamamos de uma figura de linguagem, né? A palavra desenhado, ela não está no sentido literal da palavra, mas ela empresta o sentido original dela, né, para o que nós estamos falando. Então, quando nós dizemos que um poema ele desenha uma ideia, não é porque ele pega um lápis lá, que é o sentido original, né, lá da palavra desenhar, e desenha, mas que a descrição do que é falado no poema, ela se torna na nossa mente como uma pintura, como um desenho. Bom, diante dessa explicação, o que vocês farão agora? Vocês vão ler atentamente novamente o texto da página 116 a 118. E a partir dessa explicação que eu dei agora, vocês vão olhar com novos olhos esse texto. Vocês vão ler esse texto com muito carinho. Vão observar ele verso por verso, né? E vão se inspirar na forma como esse texto está escrito, né? Como esse poema está escrito. E vão refletir sobre o dia de vocês, sobre as coisas que elas estão acontecendo, sobre os sentimentos de vocês, e vocês vão criar o próprio poema. Nada muito grande nem extenso, porque talvez seja o primeiro poema que vocês estarão escrevendo. Eu quero 8 linhas, simples 8 linhas. Você pode decidir se você vai dividir essas linhas em estrofes, ou se você vai fazer elas uma linha debaixo da outra, numa forma corrida. Você vai escolher, estou dando liberdade para você escolher, mas eu gostaria que você me elaborasse um poema com o tema da sua escolha. Vamos fazer esse experimento? Boa aula para vocês!